Fala pessoal, boa noite. Vamos começar aqui o nosso encontro com os alunos da mentoria, explicando rapidamente para quem não faz parte das nossas turmas. Toda semana a gente faz um encontro com os alunos da mentoria e nessa altura do campeonato, né, que a gente tem três turmas, né? A gente tem a turma do CHO, do Bombeiro Militar, para bacharel em Direito, CFO PMDF e CFO PMGO. CFO PMDF, os alunos praticamente já cumpriram quase todas as metas, estão numa fase de revisão intensa por meio de exercício, retomando as metas ali que eles tiveram mais dificuldade. Enfim, o pessoal do CFO da PMGO é uma turma pré-edital, então tem um espaço ali para aprofundamento em alguns temas. E o CHO do Bombeiro já está com a prova marcada, né? Então, dia 30 de novembro, a prova deles, tem um mês aí para se dedicar. Então, a gente reúne aqui, né, e tenta trabalhar os pontos comuns entre as turmas e dificuldades. Ou dificuldades que os alunos mandam aqui ao longo da semana, né? Dúvidas no Telegram ou no meu particular mesmo. Ou então que eles pedem para a gente dirimir aqui na hora da aula, tá bom? Então, professor, o senhor vem aqui, né, na aula e vai tratar individualmente de cada um. Cara, a sua dúvida, a sua dificuldade é sim, em cada encontro tratado de maneira individual. O que você achar que está precisando de um aprimoramento, de uma explicação, de sua dificuldade, ela é tratada de maneira individual, certo? Então, todos peçam e serão atendidos, ok? Agora, o que acontece, né, que é muito natural, ou o aluno atingiu um nível bacana de estudo, né, e assim ele acaba não demandando tanto, né, e só em coisas bem pontuais, ou o aluno não está estudando. Aí, se não está estudando, não tem dúvida, né? Mas eu não fico aqui realmente naquela pegada de ciceronear o aluno, né? Ficar cobrando ele. Você estudou, você entrou, por que que você não entrou na plataforma? Não, isso aí, né, a gente está lidando com turmas para oficial, turma de futuros comandantes, então a gente parte do pressuposto que é do interesse do aluno, né, ter essa iniciativa, tá bom? Então, o nosso colega aqui, o Diego, ele veio com essa dúvida aqui da guia da semana 7 da semana extra do CFO da PMDF. Questão 38, assinale a alternativa incorreta sobre a organização básica da PMDF. E aí a letra A fala, o subcomandante-geral, subordinado diretamente ao comandante-geral, não compete estabelecer política de comando e emprego da PMDF com vista a atingir seus objetivos institucionais. Eu até abri aqui o decreto, eu acho que está dentro aqui das atribuições do subcomandante. Na verdade, né, isso aqui é atribuição do comandante. Então, em tese, essa A não, não estaria certa, né? Ele fala que não compete, não compete, compete ao comandante. Vamos ver as outras aqui. Comandante-geral da Polícia será assistido pelo Estado-Maior, é um órgão colegiado, consultivo, de assessoramento permanente, está verdadeiro. Subcomandante subordinado ao comandante compete auxiliar no planejamento, emprego nas missões, está verdadeiro. O cargo de subcomandante-geral da Polícia Militar será exercido por oficial do posto coronel, indicado pelo comandante-geral nomeado pelo governador. Ó, isso aqui cai muito, tá, pessoal? É indicado pelo comandante e nomeado pelo governador, tá certinho. E a letra E, eu tenho para mim que tá dentro das atribuições do Estado-Maior também, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá, orientar o preparo, conformidade é a primeira aí do artigo 12, né? Cara, tá sem gabarito nessa questão, né? Eu acho que o erro aqui, né, deveria ser o seguinte: não deveria ser assim, não é competência do comandante geral, né, estabelecer política de comando e emprego na PMDF. Então, acho que na hora de elaborar a questão aqui, né, foi mal escrita. Na verdade, essa competência aqui, tá? De estabelecer política de comando e emprego da PMDF é do comandante geral. E as atribuições do subcomandante, se for ver ali no decreto, são muito poucas, né? Que é assessorar o comandante, coordenar, fiscalizar e controlar rotinas da PM. Todas as outras, né, aí ele tem auxílio ao comandante geral, assessoramento ao comandante geral e responder, né, também por todas as atribuições do comandante geral. Talvez, né, o erro seja a letra A por conta disso, né? Esse inciso aqui ele fala, olha, exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo comandante geral.
Mas mesmo assim, não ficou legal, ainda mais por uma questão objetiva, né? Que cobra só a literalidade da norma. Ficou legal não, essa questão aqui a gente pode dizer que está sem gabarito, tá? Mas a gente aprendeu aqui que uma das competências, né, é um momento de revisar também, né? Eu acredito que todo mundo que fez essa questão foi lá no artigo 12, né? 8, 9, 10, 11, 12, né? De atribuições do comandante, do subcomandante e do Estado-Maior no decreto, beleza? Hum, órgão de assessoramento responsável. Entendi o que você está falando. Consultivo. Você tem razão. Tem razão, Diego. O erro da B aqui, da B, né? Aqui é o alto comando. O Estado-Maior também é consultivo, né? Mas é para fins de políticas e diretrizes estratégicas, né? Planejamento estratégico, é de assessoramento também. Beleza. Então o gabarito aqui é a letra B, tá? Beleza. Tá a letra A na guia, é 38 letra A, não, 38 letra B, então. Diego, faz favor para mim. Como eu vou subir esse vídeo, eu vou deixar nos comentários, anota para mim essas alterações de gabaritos, tá? 38 então é a letra B, não é a letra A. Vamos lá para 42. 42. Índice de Gini, uma medida de desigualdade econômica que mostra quão concentrada a renda em determinada população, indica que a desigualdade de renda é menor que no restante do Brasil. Eu imagino que seja maior, né? Eu acho que essa 1 tá falsa aqui. Isso aqui é atualidades, né? Do DF, né? No DF, a população de mulheres é maior que homem. Não sei, ou eu acho que é verdadeiro isso aqui. Em relação à população DF, a proporção de pessoas que trabalham no plano é superior ao que trabalham em administrativos onde residem ou em outras regiões administrativas. Essa 3 não tenho certeza. Qual o gabarito da 42 aqui? C. Apenas um e 3 estão certos. Não, a um com certeza está errada, né? A 1 com certeza. O DF tem uma das maiores desigualdades do Brasil, né? Então, talvez se a gente fica ali com 2 e 3 certo, letra D, né? 42 gabarito, letra D. Então, 38 gabarito, letra B, 42 letra D. Tá bom? Então, foi um erro de gabarito aí. A 3 está errada? Eu acho que proporcionalmente, né? Se você pegar a população do plano piloto, certo? E a população que trabalha no plano piloto, essa proporção é maior, sim. Eu vou tomar essa informação aqui, o dado, a não ser que, cara, realmente a gente bote isso aqui e tenha o dado objetivo aqui. Mas por que eu entendo que é certa a 3? A não ser que tenha um material aí do professor. Eu não li o material do professor de RID, né? Que eu disponibilizei para vocês. Mas, por exemplo, quando eu trabalhava na rodoviária, a maior população do DF, a população flutuante, é na rodoviária do plano, durante de 7 da manhã às 8 horas da noite, às 19 horas, porque você circula ali mais de 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão de pessoas. Então, o que indica que realmente, né, comparado com a população do plano piloto, você tem muito mais gente, né, que trabalha ali, do que em outras regiões administrativas. Eu não estou falando que no plano piloto tem mais pessoas, a população é maior do que nas outras regiões. Ele está falando da proporção de pessoas que trabalham. Concorda comigo, Diego?
Entendeu? Então, eu acho que a 3 está certa, sim, cara. E a 2 está certa, né? Eu acho que no Brasil todo, né? Não sei, talvez tenha alguma unidade da federação, mas que tem mais mulher que homem, né, na população. O do Dini eu sabia que estava errado, né? É um índice de desigualdade, né, econômica, onde se concentra, né, o maior percentil ali de renda, né? É curioso, eu sei, né? Eu fiz faculdade, né? A gente pegou matéria de economia na primeira faculdade, na administração, e aí a gente teve contato, né, com como que faziam esses cálculos e tudo mais. E aí, quando eu fui fazer o meu trabalho de direito, que era sobre segurança pública, uma das coisas que me chamou a atenção é que, na época, isso já era em 2015, né? A desigualdade no Nordeste brasileiro tinha diminuído substancialmente, né, com as políticas, né, dos primeiros anos do governo Lula, diminuiu muito a desigualdade, né? Mas a criminalidade aumentou significativamente, né? Então, trouxe na pesquisa lógico, que embora, né, há pessoas que sustentem, né, que a desigualdade é, né, uma causa da criminalidade, ou teria uma correlação com o aumento de crimes, não me parece, né, uma informação que se sustenta na realidade. Você tem países muito desiguais em que os índices são baixos, né, de criminalidade. Eu fiz todo um debate sobre isso aí. Enfim, não sei nem porque eu estou falando isso, mas enfim, conhecimento, né, para vocês. Bom, Goiânia tem 7 mulheres para cada um. Verdade, né, Hugo? Beleza? Vamos pegar aqui alguma questão. Só lembra, tá, Diego, de me mandar. Pode mandar no Telegram aqui, no privado mesmo, essas alterações de gabarito. Tem alguém da turma do bombeiro aí online? Pessoal do CHO do bombeiro? Bom, se não tem, vamos pegar aqui a guia do CFO da PMGO, do pré-edital. Vamos ver qual foi a questão discursiva que eu trouxe para vocês aí, na semana 9. Ah, essa questão é boa, cara. Vamos lá. Questão discursiva aqui que a gente trabalhou na PMGO é uma questão boa que revisa vários assuntos, né? Questão da IBAD, ó, coincidência boa, né? Questão da IBAD, CFO PEMERG de 2019. Em uma batida policial, Pedro, policial militar, abordou Marcos e solicitou que apresentasse a CNH e os documentos do veículo, ocasião que verificou que Marcos estava com a sua habilitação suspensa por ter dirigido sob influência do álcool. Em vista disso, Pedro informou a Marcos que sua CNH seria cassada, lhe aplicando uma multa no valor de 880. Marcos iniciou a conversa com Pedro para tentar amenizar as consequências de seu ato. Pedro então informou que caso Marcos transferisse para sua conta bancária pessoal a quantia de R$ 1.000, ele não sofreria naquele momento nenhuma penalidade por dirigir com habilitação suspensa. Indignado com a proposta, Marcos gravou a conversa com seu celular e denunciou Pedro por corrupção passiva, com base na gravação colhida. Em sede de defesa, Pedro afirmou que a gravação configuraria quebra do sigilo das comunicações vedada pela Constituição e era uma prova ilícita. À luz do caso hipotético, discorra, né, brevemente se a prova ilícita sobre prova lícita e se aí em linha com os entendimentos jurisprudenciais e doutrinários dominantes. As alegações de Pedro se mostram-se precedentes. Então vamos lá, pessoal. O que a gente pode relembrar aqui sobre prova ilícita? Nossa, tem um monte de coisa, né, que a gente pode falar. Então, antes vamos falar um pouquinho sobre prova ilícita. Cara, é um tema que tem tudo a ver com a atividade policial e a gente responde aqui depois a questão, tá?
Presta bastante atenção. Vou começar bem do começo. Vamos fazer aqui uma linha de um processo penal. Então, aqui a gente tem um fato. Pergunta: esse fato vai ser apurado pela Polícia Civil ou pela Polícia Militar? Em outras palavras, foi crime militar ou crime comum que foi praticado aqui? O que vocês acham? Bora. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. O Fábio acha que é crime militar. Sim, foi um crime contra a administração militar. Beleza? Artigo 9º, inciso 2º, a linha E. Crime praticado por um militar ativa contra a administração militar. Então, praticado o fato, certo? Vai ser instaurado um inquérito policial militar para apurar a autoria, a materialidade desse crime. Nesse PM, vai ser nomeado um encarregado, um oficial, certo? Para conduzir essas investigações. Ele vai ouvir as testemunhas, vai pegar, vai colher esse vídeo, certo? Vai ouvir os investigados e vai chegar ao fim um relatório. Terminou esse relatório, ele envia para a Justiça Militar para um mero controle de prazo, certo? Um controle formal ali de prazo. E depois é remetido para o Ministério Público. O Ministério Público, ok? Então manda para a Justiça Militar, depois manda para o Ministério Público. O promotor ele pode entender que não teve crime militar e solicitar um arquivamento. Não. Ou, por exemplo, ele pode entender, né, que essa gravação foi ilícita, né? Então, por isso, ele não vai oferecer a denúncia, porque seria uma denúncia que resultaria ali numa absolução em razão da única prova, e é isso que eu quero falar com vocês, tá? A única prova produzida, ela é eivada de ilicitude, então ela tem que ser desentranhada dos autos, e por essa razão, né, não tem justa causa para promover a ação penal, ele vai solicitar o arquivamento. Ele pode solicitar novas diligências, ó, ok, tem essa gravação aqui, mas a gravação não está muito nítida, não dá para confirmar se é realmente o policial militar que está sendo acusado, pode ter sido outro, então vamos passar por uma perícia mais técnica para verificar, fazer uma perícia de voz, enfim, com outros elementos. Então, novas diligências, e ele devolve o IPM, ou ele pode denunciar, ok? Ou ele pode denunciar. A denunciou, o juiz entendendo que tem justa causa, né, tem os fundamentos, a denúncia atende os requisitos. Onde estão os requisitos da denúncia lá no Código de Processo Penal Militar? Lá no artigo 77, ele verificando que atende aqueles requisitos, ele recebe a denúncia. O juiz recebe a denúncia e a partir do recebimento da denúncia é que a gente tem processo. A partir do recebimento da denúncia é que tem processo e a partir do processo, a partir dessa fase aqui, é que eu posso falar que existem provas. Por quê? A prova, ela precisa, para ser considerada prova, para ser valorada dentro do processo, ela precisa passar pelo crivo do contraditório e da ampla defesa. Então, aqui nesse momento, o policial que está sendo acusado é que ele vai poder fazer, né, efetivamente a sua alegação de que a prova é ilícita. Porque na fase do inquérito, não tem contraditório e ampla defesa, ok? Ele pode alegar que, olha, o camarada gravou sem minha autorização, eu acho que isso é ilícito, mas não é exercício do contraditório em ampla defesa, ok? Aqui não. Aqui é imperioso que o juiz, certo, abra um espaço para que seja ouvidas as alegações, né, de quem está sendo acusado, que ele possa indicar outras testemunhas, que ele possa colocar no bojo do processo outras filmagens. Aí eu tenho, sim, a ideia de prova. Perfeito? E se essa prova for considerada ilícita, o que é uma prova ilícita? Que ela foi colhida sem observar as normas constitucionais, né? Então, uma prova que viola, né, direitos e garantias fundamentais. Qual é a consequência da prova ilícita, senhores? Isso é muito importante. Tá? Vamos supor, não é o caso aqui, tá? Essa prova é lícita, ponto. Está lá na lei de
de interceptação telefônica a possibilidade da gravação ambiental por um dos interlocutores. A jurisprudência já aceita essa possibilidade, né? Não viola o direito à intimidade, então essa gravação ambiental. Qual é a gravação ambiental que precisa de autorização judicial? É aquela, né, para captar a conversa de duas pessoas, de dois investigados, em um local privado, né, um local que não está aberto ao público. Então, que vai necessitar de técnicas especiais ali de investigação, aí sim precisa de autorização judicial. Mas não é o caso aqui, né? Então, essa prova é lícita. Mas vamos supor, né, que tenha sido ilícita. Qual seria a consequência de uma prova ilícita? Ah, o policial seria absolvido? Não, tá? Não necessariamente. A consequência da prova ilícita é que ela é desentranhada dos autos. Ou seja, a acusação ela não poderia se valer dessa prova para formular suas alegações, né, solicitando a condenação. O juiz não poderia utilizar essa prova para fundamentar a sua condenação. Ok? Essa é a consequência da prova ilícita, ela é desentranhada dos autos. Então vamos supor que tem uma prova ilícita, mas tem outras provas que foram colhidas licitamente. Então tem depoimento de testemunha, certo? Tem outras provas. Enfim, tem a confissão dele, tem uma busca e apreensão. Foi realizado, né, uma busca e apreensão e verificou que o camarada estava com um dinheiro guardado lá. Então, tem outros elementos ali que corroboram que possivelmente ele está praticando ali o crime de corrupção passiva. Ele poderia ser condenado, ainda que aquela prova tenha sido considerada ilícita. O que acontece muitas vezes na atividade policial, por que eu estou falando isso? Porque, olha só, essa prova, né, que foi, na verdade, produzida na fase do inquérito, né, foi o quê? Foi o particular produziu ela, mas, né, o encarregado ele vai colocar ela nos autos do inquérito. Ela não é considerada prova ainda, né, ela é um elemento de informação, beleza? Mas, professor, eu já vi várias vezes, né, que a polícia, num flagrante, né, entra numa casa, acha arma, droga e tudo mais, e o cara é absolvido porque a prova foi considerada ilícita, ou na busca pessoal, né? Essas decisões do STJ já estão sendo superadas aí, muito restritivas de busca pessoal. Mas qual era a ideia aqui? É porque nesse caso era a única prova, né, ou a prova mais robusta, né, que fundamentaria a condenação. Então, quando é a única prova, a busca pessoal ilícita que o STJ considera ilícita, por que absolve o cara? Porque pô, foi a única prova, foi o único meio de obtenção de prova que foi utilizado. E se o STJ afasta a licitude dele, o resultado, obviamente, é o desentranhamento dos autos. O juiz não tem, né, outros elementos para fundamentar. Ok? Então, essa é a ideia das provas ilícitas. Então, a Constituição traz, certo? Deixa eu abrir aqui para vocês. Também, vou abrir o CPP. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Samuel falou da teoria da árvore do fruto envenenado. Professor, a gravação mental pode ser também chamada de gravação clandestina? Então, Fábio, o que acontece? Essa questão da gravação clandestina é porque quando a gente usa esse nome, a gente traz, né, um aspecto que ela seria ilegal, né? Teria uma conotação ilegal, mas não é, né? Na verdade, ela é clandestina porque ela não os interlocutores não sabem que estão sendo gravados. Então, se ela for num ambiente público, né, ou se um dos interlocutores sabe que está sendo gravado, ela não é ilícita. O que eu não posso é fazer uma gravação clandestina, sem autorização judicial, certo? Em um ambiente privado, num espaço de intimidade, né? E utilizar essa prova, entende? Então, cara, eu vou colocar lá uma gravação, né, do advogado do vagabundo com ele, né, no escritório do advogado. Ou vou gravar, né, uma conversa de um camarada tá ali fazendo uma ligação dentro do carro, eu vou lá e instalo um equipamento para captar ali o que ele está falando no telefone com outra pessoa, sem que ele saiba, entende? Então, essa gravação clandestina dessa forma, ela não tem validade, ok? Seria uma prova ilícita, beleza?
Deixa eu abrir aqui o CPP e falar um pouquinho sobre o que que o nosso colega trouxe, teoria da árvore dos frutos envenenados, e também, pessoal, das descobertas inevitáveis, certo? E do encontro fortuito de provas. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Como é que tá travado minha tela aqui? Um minuto. Bom, a Constituição fala, não são, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, ok? Então, prova que é obtida por meio ilícito não é fundamento para condenação, ok? E aí a gente tem essa regra. Mas, né, o que que o Código de Processo Penal vai falar sobre a prova ilícita? Artigo 155, né? Artigo 155. 157, né? Aqui, ó. Artigo 157. São inadmissíveis, devendo ser desintegradas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, aquelas obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. É a teoria, né, do fruto da árvore envenenada. Então, se, certo, a prova é ilícita na sua origem, todas aquelas que elas decorrem, vamos pegar aquele exemplo que a gente falou, o camarada da polícia foi lá, botou um aparelho de escuta ambiental dentro de um escritório, né, de um advogado, captou a conversa lá do bandido com o advogado e, por força dessa prova, descobriu uma série de outros crimes além daquele que ela estava investigando, ok? Além daquele que ela estava investigando. Essa prova é considerada ilícita, né? Ah, mas tem uma outra investigação em curso aqui que o camarada deu né, uma informação sobre o autor. Eu posso utilizar ela? Não, porque ela deriva de uma ilícita, beleza? Só que a própria lei traz aqui uma exceção, né? Ela fala, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre uma e a outra. Aqui, no caso, não tem como eu desvincular o nexo de causalidade de uma da outra, né? Ou quando derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Mas vamos supor, né, que já tinha uma investigação em curso, certo? Já tinha uma investigação em curso, e por meios lícitos, né, por meio de uma busca e apreensão obtida com autorização judicial, né, se chegou ao mesmo resultado, né, a autoria aí de um outro crime que estava sendo investigado. Então, é uma fonte independente, ela não contamina essa, né, que é derivada da ilícita. Tá bom? É, E tem a outra possibilidade, certo? Que é a serempididade, que é o encontro fortuito, que a doutrina não traz aqui, né? Que é aquela ideia, né? A polícia vai cumprir um mandado de busca e apreensão em relação ao tráfico de drogas, aí ela encontra, né, armas, encontra provas de outros crimes, de lavagem de dinheiro, de organização criminosa e tudo mais, dentro do contexto da busca e apreensão, que era só para prender, sei lá, substância entorpecente. Então, mas aí não vai poder ser utilizado porque não era objeto. Não, né? Tá dentro do desdobramento lógico da operação, não tem porquê. Quando que o STJ considera ilícita essas situações? Quando foge do desdobramento lógico. Explico. É um mandado de prisão a ser cumprido, né? Tem um mandado de prisão para ser cumprido. Daí, durante o cumprimento de mandado de prisão, né, o policial resolve lá fazer também uma varredura na casa. E aí acha droga, acha arma, acha. Não, ele tinha lá só, né, um mandado de prisão para ser cumprido. Essa busca, né, na casa ali, acha um toque de droga, o STJ, né, entende que é ilícito. Ah, professor, você acha? Não, eu acho um absurdo isso, mas eu estou falando, né, vamos dizer assim, apego, né, esse pragmatismo que o STJ, né, coloca, né, nessas situações. Por quê? Porque está fora do desdobramento lógico ali,
daquela ação, daquela investigação, do ato, né, da autorização judicial que era para cumprimento de mandado de prisão. Beleza? Beleza. Bom, então, feito essas considerações, pessoal, voltando lá para a nossa questão, opa, vou sair daqui, não, deixa eu voltar aqui para transmitir. Voltando para a nossa questão, então, assim, eu gosto, né, de dar essas revisões com vocês, porque aqui, cara, eu podia terminar a aula falando, ó, pessoal, essa prova não é lista, tá? Aqui o artigo 10A da Lei de Interceptação Telefônica, ela autoriza essa possibilidade da captação ambiental feita por um dos interlocutores, que não considera crime e tudo mais. Mas, né, e o crime é corrupção passiva e a prova é ilícita e pronto, acabou, né? Mas aqui a gente fez uma revisão, né, de crimes militares, né, de como é que é um, pelo menos o iniciozinho ali do nosso processo penal militar, do que são provas ilícitas por derivação, do qual é a consequência da prova ilícita, né, que é o desentramento dos autos, quando que é considerado prova. Enfim, trabalhamos de vários, né, vários eixos aqui, vários assuntos a respeito desse tema. Então é isso que eu gosto de fazer com vocês. Aqui está aqui a resposta no padrão. Eu dei essa aula já, tá? Eu já dei essa aula. Tem um link aqui, todos os alunos nossos, né, da mentoria, eles têm acesso à resposta padrão, ao link, né, da aula com as explicações, né? Nessa aula aqui eu ainda fui mais além, né? Eu expliquei mais do que eu expliquei aqui. E tava aí, era uma sua missão na semana 9 aí da missão 3 na semana 9 para quem está no pré-edital do CFO da PMGO, tá bom? Tema muito importante, importantíssimo para a carreira policial e que deve ser revisado, né, com certa frequência, né, por meio de questão e tudo mais, e sobretudo para saber escrever, tá? É um tema que tem, sim, praticamente várias provas, né, de carreira policial, sendo exigido também em questões discursivas. Beleza? E é isso, pessoal. Então, fico aqui à disposição. A gente corrigiu duas questões lá da guia do CFO da PMDF, dois gabaritos ali de legislação e um de RID, né, de geografia do DF, que estava com um gabarito errado. Fizemos essa correção breve aqui sobre esse tema, né, provas ilícitas, da prova discursível, que estava como meta para o CFO da PMGO, para a turma do pré-edital. E todo esse conteúdo também tem previsão na prova do bombeiro, do CHO do bombeiro. E é isso. E ainda tive uma aula, né? Essa foi aberta para todo mundo, primeiro de uma revisão de princípio do direito administrativo, tá? Semana que vem, mesma coisa, tá? Se você tem alguma dúvida, se tem algum material que você está com dúvida, algum assunto que você está com dúvida, alguma questão que você quer debater, alguma questão, professor, cara, explica isso aqui com mais detalhe, com mais profundidade, eu estou com receio, não estou sabendo explicar direito esse assunto, enfim, mete ficha, cara, manda lá no Telegram. Por que que eu falo no Telegram? Porque o meu WhatsApp, cara, tem tudo, tem família, tem PM, tem amigo, tem aluno, né? Tem aluno também, tem tudo. Então eu não, às vezes o camarada manda mensagem e eu não vejo. Mas já no Telegram, não, quando eu vejo lá, eu abro, eu sei que é mensagem de aluno, eu sei que é mensagem relacionada ao estudo. Então, eu costumo, né, consigo dar uma atenção melhor. Por isso que eu sempre peço para mandar por lá essas questões de dúvidas e tudo mais. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha sido útil, né? Foi a nossa oração lá na primeira aula do dia, né? Que eu realmente consiga transmitir um conhecimento útil para a trajetória de vocês, tá bom? E se isso foi alcançado, glória a Deus por isso, nosso pedido foi atendido, né? Tá bom, pessoal? Com Deus, um abraço, bom descanso e bons estudos rumo a PMDF. É isso aí, Diego. Muito bom ver você aqui, cara, vibrando e estudando bem, participando. É isso. Tô te esperando lá na academia, tá bom? Um abraço, abraço a todos, obrigado pela participação e até a próxima.